Olá, boa tarde a todos. Hoje, domingão, né? Pessoal de folga aí, todo mundo em casa. Não dá para fazer muita coisa também, né? Com esse Covid esparramado pelo planeta fora aí. E o Brasil numa situação difícil, com pouca vacina. Bem complicado, né? Mas Deus à frente de tudo, mantendo a gente com saúde, com bom senso para evitar os problemas aí, graças a Deus, né? Ok. Então vamos lá, irmãos. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre a Ellen White e a fala dos adventistas do sétimo dia. E eu queria aqui começar com uma fala que é usada pelos próprios adventistas para me referir aos próprios adventistas, né? Eles dizem assim: nós não somos contra os irmãos, os inocentes irmãos católicos, porque muitos deles vão se salvar na sua obediência, na sua fidelidade a Jesus, né? Mas nós vamos usar a mesma frase no sentido de que também não estou aqui para falar isso, falar mal do irmão adventista, porque boa parte dos adventistas aí são fiéis, são pessoas humildes, decentes, batalhadoras, trabalhadoras, não é? Que vivem a fé da melhor maneira que conseguem, né? Caindo, levantando, pedindo perdão a Deus, não é? E tocando a vida em frente, que é assim que a gente faz, né? Começa o dia conversando com Deus, encerra o dia conversando com Deus, né? E assim nós vamos em frente. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelas perguntas que eu tenho. Eu vou começar pela primeira pergunta, que seria: por que o pecado que não se tornou público é omitido pela igreja e não recebe a mesma repreensão eclesiástica de um outro pecado igual que veio a público? Então, se o cara tem um pecado, por exemplo, ele fornicou, adulterou, sei lá, né? E não veio a público, esse cara não tem uma disciplina eclesiástica igual do cara que veio a público. Então o pastor vai lá na casa dele, escondidinho, conversa: ó, irmão, vamos acertar isso, acerta a tua vida com Deus, tá, pá. Não estou dizendo que tá certo ou errado, gente. Estou dizendo que é isso que acontece, não é? E acaba não dando disciplina nenhuma, ou no máximo dá lá uma advertênciazinha pro cara, tal, mas fica por isso mesmo. Ainda mais se for um ancião, um diácono, alguém que pode escandalizar ali. Um pastor, né? Como tentaram fazer um tempo atrás com o pastor da Novo Tempo, que tinha caído em adultério. Coitado, acontece com qualquer um, comigo, com qualquer outro. Mas não é o pecado do cara que eu estou falando da atitude da igreja, não é? Por que seria diferente então? Onde que na Bíblia diz que se o pecado não veio a público, o sistema é um, e se veio a público, o sistema é outro? Então vamos levar em consideração o roubo. O cara chega pro pastor e fala: nossa, pastor, olha, eu roubei um carro, vendi, usei o dinheiro, né? Coisa terrível, pastor, mas, né? Bom, o cara está contando isso pro pastor lá em off, o pastor não vai levar isso para a igreja, o pastor não vai dar uma advertência para ele, não vai tirar o cargo dele, nada. Por quê? Porque ele está usando a mesma regra usada no adultério e na fornicação. Ou não? Não, né? Talvez não. Aí o cara chega e fala: ó, pastor, eu infelizmente aí aconteceu um incidente e eu matei uma pessoa. Matei, tive que matar, tive lá meu motivo, matei. Tô te contando aqui em off, em particular, tal. Mas eu não quero ser disciplinado, porque isso aqui não veio a público, ninguém sabe que fui eu que matei. E aí então o pastor não toma nenhuma atitude? Seria essa a regra então? Faz de conta que nunca viu, o cara contou ali, fica em off, a igreja se exime. Mas se vier a público isso, aí a igreja toma as providências devidas e cabíveis. Será que seria isso, gente? Porque é o que eu tenho visto ao longo de muitos anos dentro da igreja, que a regra é uma para casos que vêm a público e outra para os que não vêm em público. Não sei se é bíblico ou não. Vamos lá. Como a igreja se posiciona diante do furto, da apropriação indébita e etc. Se não for a público, o pastor libera de disciplina eclesiástica? Parece que sim, né? Ok. Quando a igreja olha para as doutrinas dos mormons e não crê nelas, porque o seu profeta era falso, segundo a igreja adventista e segundo outras igrejas aí também, né? Como ela se posiciona diante das profecias de Ellen White que foram copiadas do Joseph Smith? Por exemplo, a guerra civil norte-americana, não é?
onde os estados do norte ficaram contra os estados do sul. Ela fez essa previsão. Na verdade, ela copiou, né, da seção, se eu não me engano, 87, 89 do Livro dos Mormons, acho que é isso. Está lá, não, está lá. Quem quiser pesquisar no Livro dos Mormons, está lá. Doutrinas e conceitos, acho que é isso. Doutrinas e convênios, é isso, doutrinas e convênios. Ok. Não sei, será que ela teria que receber uma disciplina eclesiástica? Porque se o cara era um falso profeta e ela copiou a profecia dele, ela copiou uma profecia falsa, não é falsa porque aconteceu, o cara previu certo, mas ela copiou e diz que ela viu, ela mentiu, ela foi hipócrita. Nesse caso, como ninguém sabe que ela tinha mentido e ela era uma cofundadora, ela não daria uma disciplina para ela mesma, né? Acho que não. Sei lá. Vai entender esse povo, né? Vamos ver, na Bíblia diz que um profeta exalta Jesus Cristo, coloca ele no mesmo patamar de Deus, não é? Acreditamos na Trindade, pelo menos eu aprendi isso enquanto estava na igreja adventista. Mas Ellen White não era trinitariana, ela era unitariana, Deus Pai, e o restante recebia poder do Deus Pai. Ok? O Espírito Santo era o Espírito Santo de Deus, do Deus Pai. Ok? Jesus esteve aqui na Terra com o poder do Pai, ressuscitado pelo Pai. Tudo isso. Enfim, seria essa doutrina aí, então, de Ellen White, e ela guardou isso até morrer, passiva de disciplina eclesiástica, então? Não, né? Porque os adventistas remanescentes até hoje acreditam na Trindade, não acreditam na Trindade até hoje, né? Deus Pai, o Filho que não é Deus e o Espírito Santo que não é Deus. Eles têm poder por causa do Pai, mas não são Deus, né? No caso de Ellen White, ela nem acredita no Espírito, nem em Trindade, né? Na verdade em dualidade. Jesus Cristo, que fez o que fez, porque o Pai mandou ele para cá, por amor aos seres humanos, à raça humana, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, na verdade, nem é Trindade, é dualidade, né? Se fosse hoje, ela seria disciplinada ou talvez até retirada do quadro de membros da igreja. Mas é a profetisa que fundou a igreja adventista, não é? Como ela se posiciona diante do furto, da apropriação indébita? Foi. Na Bíblia diz que um profeta exalta Cristo, ela não exalta, né? E ela morreu dessa forma. Ok, vamos lá então. Ellen White afirma que não crer no espírito de profecia, ou seja, nela mesma, pode levar à perdição. Essa fala foi corroborada pelo pastor Rodrigo Silva em um vídeo que ele diz que não crer no espírito de profecia é perigoso para a salvação. Ela afirma também que ela não se julga uma profetisa, em uma de suas falas. Mas então existe uma coisa mentirosa, uma coisa grosseira aí. Vou até ler a fala dela. Cedo em minha juventude foi me perguntado muitas vezes: você é uma profetisa? Sempre tenho respondido: sou a mensageira do Senhor. Sei que muitos têm me chamado de profetisa, mas jamais reivindiquei esse título. Moisés era profeta? Se era, ele mandava as mensagens de Deus para o faraó. Mensagens de Deus. Ele levava as mensagens e dizia: olha, vai acontecer tal coisa. Ele era um mensageiro, não era? Mensageiro era o profeta? Não? Não é? Quando um profeta chegava, vamos dizer, o profeta que chegou para Davi e disse: olha, Davi, Deus disse para você não construir o templo, não. Ele era um profeta e ele estava levando o que para o rei? Uma mensagem de Deus. Mensageiro de Deus ali, entregando uma profecia, ele é um profeta. Gente, que fala de idiota, medíocre. Qualquer um está vendo que ela está se autocolocando como profetisa. Que hipocrisia, mentira, aberração. Os profetas da Bíblia eram corajosos, e quando não eram, Deus os obrigava a profetizar e pregar, como no caso de Jonas. Se acovardou lá, não vou para Nínive, vou para o outro lado. E aí o negócio ficou feio, ele teve que acabar indo, e foi lá, ok?
Deus dava coragem, porque depois que Jonas estava lá em Nínive, ele teve coragem de fazer aquilo que ele tinha que fazer, porque Deus deu essa coragem para ele, ok? Diante da situação, ele não tinha mais como negar. Por que Ellen White foi covarde, medíocre e racista perante os negros? Por que ela não foi contra a sociedade? O Espírito Santo não falou, não, Ellen, vai lá e diga para esse povo que os negros são iguais aos brancos. O Espírito Santo se calou, né, gente? Deixa o negro que se lasque aí. Não tem importância isso aí, deixa pra lá. Ok? Se eles quiserem estudarem e pregarem para eles mesmo, beleza. Senão a gente vai fazer o que puder por eles. Também, eles nem têm dinheiro para dar dízimo, oferta e nada, eles que se lasquem pra lá, né? Mais ou menos isso, né? Vai dormir com um barulho desse, né? Uma outra coisa também, assim, se Ellen White acreditava mesmo nisso, e os profetas de Deus iam contra as coisas mesmo, Deus falava, vai lá e fala para aquele cara lá que eu vou acabar com aquele lugar, eu vou destruir tudo, ou muda ou eu vou arrebentar tudo, né? Ok, então ia lá daquele jeito. Agora, a família de Ellen White, porque tinha alguns túmulos que tinham o obelisco lá, aquele símbolo que representa o pênis lá do Baal, pênis ereto, Baal, né? Então nós vamos colocar também, né? Todo mundo põe, é regra na época, e vamos pôr também. Não dá nada não. Para a igreja não significa nada. O que significa um monumento né? O que significa um movimento social que indica paganismo em cima do meu túmulo? Nada, né, gente? Não significa nada. Levando em consideração que tem cara aí que prega que tem símbolo pagão dentro do escritório, né? Mas vamos lá. Questão do dízimo. Questão do dízimo, Ellen White afirmava o seguinte, que o dízimo precisava ser doado diretamente à igreja e o pastor não punha a mão naquilo. Aquilo ia direto para a associação, para a confederação, sei lá, para a missão. E lá era feito o que tivesse que fazer, distribuía para onde tivesse que distribuir, aquela coisa toda. Tal. Só que na carta para o Sr. Watson, né? Acho que é isso, Watson, mostra aqui que várias vezes ela pegou o dinheiro do dízimo e mandou diretamente para os ministros adventistas que estavam sofrendo privações financeiras. Duas coisas me chamaram a atenção. Como é que algum pastor adventista podia estar na privação e outros não? Que distribuição de dízimo, de renda, que era essa dentro da igreja, que uns ficavam no bem bom, num lugar bacana, com educação boa para os filhos, e os outros... Inclusive, se você repetir esse tempo atrás, parece que no Peru, se eu não me engano, lá, deu um rolo danado lá. Inclusive, o pessoal andou se apropriando de dízimo e tal, aquela coisa toda. Acho que se basearam na Ellen White para fazer isso. Vai entender. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é? Na questão de prioridade do Espírito Santo quanto às profecias, né? Qual que é a relevância no caminho que leva à salvação? Por que o Espírito Santo não priorizou a Trindade, não priorizou as coisas que são bíblicas, né? Mas priorizou a amalgamação, o excesso de leitura, a manteiga, o leite, a masturbação, a peruca, sei lá mais o que? Qual o fundamento que será que o Espírito Santo usou como regra de salvação, de conduzir o profeta para ele que ele levasse de uma forma a congregação que fosse para a salvação? Complicado, hein, gente? Complicado. O espírito de profecia ali dela era bem, né? Vamos lá. Quando a igreja adventista usa 2 pesos e 2 medidas, uma coisa para jogar um membro, outra para jogar outro membro, é correto usar isso ou não? Então o membro que não foi exposto socialmente tem uma regra, o outro não tem. É bíblico isso? É correto? É ou não é? Fica a pergunta para os irmãos adventistas aí, ok? E a última agora, terminando. Os pastores adventistas continuam afirmando que as profecias de Ellen White se cumpriram. Ok. Tem profecia que é tão vaga que eu nem sei como é que pode ser, gente. É quase igual aquele charlatanismo de rua. Você vai conhecer alguém meio alto, meio baixo, meio gordo, meio magro, meio de longe, meio de perto, e por aí vai. Charlatanismo puro. A Ellen White tinha muito disso, fazer profecias indefinidas e tomadas como certeza.
Fica aí para vocês as indagações, reflitam, pensem com carinho, que Deus abençoe a cada um e até uma próxima.